vendo muita gente parada, tá? Tô vendo muita gente parada aí, velho. Vamos lá. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Vai! Pode me chamar de maluco! Mas eu estou apaixonado. Pode me chamar. Pode me chamar de pirata. Mas eu quero. Desce, desce. Desce, 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 desce, Quem é nova criatura aqui? Quem é nova criatura aqui? Tá muito fraco pra quantidade de gente. Quem é nova criatura aqui? Vocês são felizes? Tá? Não tá parecendo? Tá aqui, ó. Eu vou dançar na chuva. Quando eu gritar nova criatura, quando a gente começar a cantar, quero ver todo mundo pulando, tá? Tá? Pode ser? Vamos lá. Nova criatura, sou velho homem, já morreu. Eu vou. Nova criatura, sou velho homem, já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou dançar na chuva. Aleluia. Aleluia. Já cansaram? Vocês já estão cansados? Já ou não? Essa música todo mundo gosta, vamos? Somos seu povo, vamos mudar a história em nossos corações. A chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração. Só desejo de ser tuas mãos. Vai! Pois em ti nós somos um. Tua cruz pra nos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Nós somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nosso. Só corpo, só coração. Só desejo de ser tuas mãos.
teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Somos um em ti. Vamos! Nada era parar, pois em ti nós somos por onde for, declare que Ele é Cristo, o mundo te conhecerá. Vamos continuar assim, espalhando a salvação de Cristo ao mundo, amém? Amém. 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 Esse mesmo espírito de adoração, vamos continuar louvando o Senhor, amém? Aleluia. Estão acesas. Declare isso, vamos. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Declare.
abrir a força. O Senhor podia fazer qualquer coisa, mas não, Ele bate. Espera a minha, a tua atitude de querer adorá-lo, de querer louvá-lo, de querer abrir o nosso coração. O Senhor hoje está batendo a nossa porta. Ele só quer essa atitude que abramos nosso coração. Então vamos declarar que Ele tem fogo nos olhos. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Se você abrir tudo que você tem para o Senhor, Ele vai mostrar a verdadeira face dele. Então diga que Ele tem fogo, vamos! Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem dançar, Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim, meu noivo Esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. pode morar aqui. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. Será que você pode declarar isso? Vamos, com toda a sua força, todo o seu coração. O descendente, Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. Odeia o descendente, mais uma vez, vamos. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. Odeia a iniquidade.
E seriados. Vem pra cá, Tiago. Vai sentar na cadeira branca, tá? Já estão precisando nem olhar mais. Pessoal, agora esse casal eu vou chamar aqui. Ele é pouco conhecido de vocês. Cadê? Eita. Ih, roubaram ela daqui, o currículo dela. Ih. Tá, então vamos lá. Eu achei aqui um pouquinho. Ela gosta de ver filmes e séries. E diz aqui que ela gosta de cuidar de adolescente. Vocês sabem quem é? Não sabem? Ela é casada. Facilitou? Não sabe? Ela é líder da rede de adolescentes da Igreja de Deus do Guará. Tá mais difícil, né? Então, mas eu vou chamar ela então. Mica.
Até o final a gente... Então agora ele que é militar, bacharel em administração, pós-graduação em metodologia de pesquisa na educação do ensino superior, ética, filosofia política e inteligência em gestão estratégica. Quem quiser saber depois o que isso tudo significa, pergunta para ele. Então ele agora é o nosso amigo João. Vamos aí, João. Aí, vamos lá, vou fazer uma pergunta. Na verdade, vou passar a palavra para ele explicar o porquê desse tema. Então, o nosso amigo aí, João, por que cultura e fé? Espera aí. Ei. Amém. Tira um pouco do recuperado, por favor. Meus queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Antes da gente iniciar aqui, eu queria que vocês curvassem suas cabeças para a gente fazer uma oração, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos proporcionou esse momento, a Deus. Obrigado a Deus pela vida de cada um presente aqui nesse dia, cada família representada. Que o Senhor venha estar, ó Deus, abençoando, ó Pai, no nome de Jesus. E que venhamos sair daqui com o conhecimento do Senhor, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, como vocês sabem, né? E antes de iniciar, eu queria pedir perdão, porque eu acho que o currículo da minha esposa, ela não foi... Mas ela tem um currículo intenso para cuidar de vocês, amém? Mas o que ela mais faz bem é cuidar de adolescentes. Isso daí é uma coisa que ela recebeu do céu, amém? Glórias a Deus. Então, Felipe, todo mês, ou de acordo com a agenda da igreja, a gente trabalha um tema com os adolescentes, né? Então, conforme vocês sabem, a nossa sala lá do estudo bíblico e discipulado, que acontece todo domingo, às 19 horas. Os meninos gostam bastante, aquela sala fica apinhada de gente lá, e a gente, graças a Deus, a gente tem assuntos profundos lá, que a gente fala do Senhor e da palavra do Senhor. Amém? E visto que a gente tenta atender algumas necessidades deles, então, uma coisa que eu sempre digo para os pais, muitas vezes a gente está falando para os nossos filhos, que Cristo é a resposta, mas muitas vezes a gente nem sabe a pergunta deles, entendeu? Então a gente tenta mapear as necessidades deles, as dores, e a gente trazer algo que a gente possa contribuir com a formação deles. E diante disso, nós estamos iniciando um tema, não vai ser amanhã, porque amanhã é o Dia das Mães, e eles estarão com suas mães amanhã. Nós vamos iniciar no próximo domingo, esse tema que trouxe, né? O nosso tema aqui do talk show, que é cultura pop, né? Encontrando Deus na cultura pop, essa dualidade entre cultura e Cristo, né? Que é algo tão difícil de se pensar e de se debater. E diante disso, a gente está trazendo para vocês hoje essa bancada aqui, essa mesa, esse sofá bonito, que tem pessoas especializadas, com conhecimento, mas acima de tudo, pessoas que querem mostrar o Senhor para vocês. Amém? Glórias a Deus. Estava tudo junto, o seio dela, aí eu só pulei. A Mica, ela é administradora, bacharel em administração, pós-graduação em gestão estratégica de pessoas e psicologia positiva. Além de cuidar de vocês, né? Amém. Então vamos começar aqui, vou fazer uma pergunta, vou aproveitar que o João está... João, a gente está preparado para dialogar com a cultura, nós cristãos? Então, primeiramente a gente tem que definir, né, delinear o que é cultura.
Então, dentro das ciências humanas, tem algumas definições que é tanto de sociologia quanto de antropologia. E eu gosto muito da definição de antropologia porque ela é bem simples. E ela diz que cultura é tudo aquilo que nos cerca. Então, nós respiramos cultura o tempo todo, nós produzimos cultura o tempo todo. Eu achei interessante que quando a gente foi compor aqui o cenário de hoje, essa ideia surgiu hoje. Apesar da Bia, né, ter falado lá, mas era tantas mensagens dentro do grupo, a gente não conseguiu alinhar. E a gente falou assim, não, vamos montar o cenário hoje lá. E cada um trouxe alguma coisa de casa. Eu até brinquei aqui, né, que o púlpito está parecendo um burro de cigano, né? Tá cheio de trem aqui em cima, como diz o mineiro, né? Cheio de trem. E o quanto que a cultura ela entra na nossa casa, né? Eu não sabia que eu tinha tantos itens que representava a cultura popular, como tudo que está presente aqui hoje. E a cultura é algo que não tem como a gente ficar alheio a ela. A cultura a gente está o tempo todo consumindo, a gente vai consumir, todo mundo produz cultura, então, às vezes a gente usa aquele termo assim, nossa, fulano ele é muito culto e tal, porque ele tem muito conhecimento. Mas todo mundo produz cultura. Talvez aquele senhorzinho lá do seu prédio, né, que é porteiro, se você parar por alguns minutos ali com ele, você vai aprender muita coisa. Por quê? Ele traz algo de cultura dentro dele, ele traz algo que ele vai poder compartilhar e aquilo vai fazer com que você cresça como pessoa, né, com que você aprenda alguma coisa. Quem nunca tomou aquele chazinho da avó, né, aquele chazinho que ele cura tudo, né? Chazinho da avó, ele cura qualquer coisa. É algo cultural, né? É a cultura de tomar um chá, de fazer aquela infusão, né, e tomar aquele chá. E dentro dos temas que a gente vai abordar, e aí eu acho interessante porque o pastor Joel, que ele é líder, né, da Escola Bíblica Dominical, ele tinha um tema livre e ele pediu para que eu ministrasse um tema lá com os adultos. E eu falei assim, vou falar sobre cultura com eles. Meus irmãos, aquela sala pegou fogo. Era igual o juiz, protesto, não sei o quê, e um dava uma opinião e outro outra, e eu fiquei olhando assim, e ele falou depois, falou assim, João, o quanto é interessante cada um pensa de uma forma. E cada um pensa de uma forma, e a gente vai trazendo isso para dentro da igreja, para a nossa casa e tal. Vocês percebem o quanto que vocês, como adolescentes, vocês estão se tornando uma tribo, né? Vocês já estão utilizando jargões que saiu daquela sala lá. A forma que vocês louvam a Cristo aqui, de fazer um círculo, de fazer algo, vocês estão produzindo cultura. E dentro dessa produção de cultura, eu trago uma definição, e ela não é minha, né? Essa definição ela é do pastor Bibo, do Bibotalk. Ele tem o podcast mais antigo, Gospel, iniciou lá, ainda nem tinha internet direito, e ele já fazia, né, com áudio. E ele define a cultura, a sua forma de conexão com ela, de 3 formas. Qual que é a primeira? E aí ele cita como os 3 passos de interação com a cultura. A primeira coisa é a alienação. E nós passamos muito por isso, porque eu acredito que a gente aqui é da mesma idade, né? Nascemos ali no ano 2000, por ali e tal, né? Nós que somos ali entre 80 e 90, né? Nós tivemos um ensinamento muito alienado quanto à cultura, né? Quando a gente ouvia uma música, os nossos líderes, e isso eles faziam o melhor deles, os nossos pais também faziam o melhor, mas tudo era do diabo, entendeu? Você tinha que ouvir o Oficina G3 escondido, porque aquele som da guitarra do Juninho Afran era do diabo, entendeu? Então isso é a alienação. Eu não quero participar da cultura. Quem não lembra, né, final dos anos 90, do início dos anos 2000, pastor Josué Irion, ele rodou o país demonizando tudo, sabe? E algumas coisas que depois veio a cair por terra, que não tinha certo fundamento, entendeu? Mas nós fomos uma geração alienada quanto à cultura. E nisso a gente deu espaço da produção da cultura. Então, o primeiro A é esse, alienação. O segundo A é a aproximação. Eu entendo a cultura, eu avalio o que é bom,
e eu vou reter aquilo, entendeu? Então eu consigo ter aquele contato com a cultura, que esse seria a melhor forma de se proceder. E o último A seria a assimilação. O que eu vou fazer? Eu vou aceitar tudo. Qualquer coisa eu vou consumir. Tudo que aparecer eu vou assistir. Então eu vou assimilar tudo. Então eu queria que isso ficasse na mente de vocês. E vai ser o nosso primeiro estudo que nós vamos falar sobre os 3 A's de relação com a cultura. Alienação, assimilação e a melhor forma de se proceder com a cultura, que é a aproximação. Amém. Mas pegando isso aí, a gente tem um casal que viveu outra cultura, veio lá da Guatemala, pastor Bruno aí, pastora Cris. E aí, entendendo um pouquinho dessa questão da cultura, de tudo que é produzido pelos seres humanos, quando Jesus andava no meio de outras pessoas, ele assimilava essa cultura ou ele criava uma cultura nova? Galera, Pessoal, no final vai ter o campo para as perguntas, tá? E a mesa aqui, quem quiser completar alguma coisa, comentar alguma coisa do que o colega falou, fique à vontade. Até uma coisa interessante, antes do pastor iniciar, perdão pela minha interrupção, deselegância, eu acredito que todos tenham o meu número. Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer com relação ao tema, pode mandar para mim, que eu vou tentar dar uma compilada aqui. Já vou mandar para o Felipe ali, para a gente responder vocês, amém? E olha só, façam pergunta porque vai ter brinde. Eu fiquei sabendo que a líder de vocês trouxe brinde para vocês, amém? Perdão, bispo. Não, tranquilo. O que o João está falando é muito interessante, que nós fazemos cultura, estamos no meio de uma cultura, cada povo tem uma cultura, outra definição sobre cultura princípios morais, de comportamento, de pensamento, que foi sendo construído na história de uma sociedade, de um grupo, de uma comunidade específica, e quando se põe de acordo todos esses comportamentos, essas culturas, esses pensamentos, ali se forma uma cultura dentro daquele grupo. É interessante isso. E Jesus, ele montou uma cultura com seus discípulos. Fantástico. Mas ele estava dentro de uma cultura que era a cultura judaica, que ele nasceu nessa cultura. Então, quando nós falamos de cultura, nós estamos pensando, aquele grupo tem um pensamento específico sobre uma temática. Outro grupo vai desconstruir aquele pensamento e vai ter um significado diferente do mesmo tema. E o seu comportamento referente àquilo, diante daquilo, vai ser diferente também. Então, o que Jesus fez diante da sua pergunta? Jesus estava no meio do seu povo, no meio do povo judaico. Entendam, gente, o povo judeu era um povo com costumes completamente do Brasil. Então, quando a gente lê o texto bíblico, às vezes a gente não entende por que estavam fazendo determinado ato. Né? Por que a mulher com fluxo de sangue estava daquela forma, distante de todas as pessoas, isolada e não podia ter contato com ninguém, e ela chegou no meio da multidão e tocou as vestes de Jesus, e ali ela foi curada, né? Tem um costume específico de separar o leproso, separar a mulher que está em sangramentos, etc. Então há uma cultura, e às vezes a gente, quando vai ler o texto bíblico, não entende muito bem. E aí o que a gente tem que fazer? Se aproximar do texto bíblico, entendendo a cultura dos judeus. Mas falando sobre Jesus, e aqui para a gente não falar muito, né? Para também a gente abrir espaço, e se vocês tiverem perguntas sobre as perguntas que estão trabalhando aqui, anotem para vocês não esquecerem. Mas Jesus, ele estava no meio de uma cultura onde a lei era o que estava regendo todo o comportamento do povo judaico, os fariseus, os saduceus, todo o povo, a religiosidade, que eles não separavam a religião e a política, estavam tudo conectados. Então, Jesus estava nesse meio, a lei é que determinava tudo.
Jesus tinha uma frase quando ele falava com a multidão, ele falava assim: lembre-se do que está escrito, lembre-se do que foi dito. Aí ele falava o que foi dito. Logo depois ele falava uma frase muito característica que vocês vão ler se vocês lerem o Evangelho. Todo mundo leu o Evangelho aqui, né? Os Evangelhos, Mateus, Marcos, aleluia. Então, Jesus fala assim: em verdade vos digo. Parece que Jesus estava mudando um pensamento. Parece não, Jesus estava mudando um pensamento. Então, o que Jesus fez? Jesus estava no meio de uma cultura, mas ele veio com uma cultura do céu. Escuta o que eu estou falando. Existe a cultura bíblica, existe a cultura do céu, existe a cultura que nós estamos envolvidos. A cultura da igreja. A Igreja de Deus do Guará tem uma cultura, uma maneira de cultuar, uma liturgia. A Igreja de Deus do Plano Piloto tem uma outra forma de liturgia. É uma cultura da igreja local. Então tá, falando sobre Jesus voltando, ele estava nessa cultura judaica e ele não veio abolir a lei. Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu os ritos, os comportamentos da sua cultura. Mas Jesus estava com uma cultura do céu, uma ordenança, um ensinamento do Pai, que ele precisava agora dizer: o que vocês estavam praticando que era temporário, agora eu quero ensinar para vocês o que deve ser de verdade. A forma que vocês adoram a Deus pensando no exterior, eu quero dizer para vocês que vocês estão no templo adorando a Deus. Havia a mulher samaritana que estava lá e dizia que nós estamos adorando aqui no Monte Gerizim. Estamos adorando. E o povo judeu estava adorando em Jerusalém. Escuta o que eu estou falando, hein? Adoração. Olha o conceito que Jesus estava falando. Vocês precisam continuar adorando a Deus. Mas o pensamento que vocês precisam ter agora é que o Pai está em busca dos verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Falando de adultério, falando de humildade, falando de assistência aos pobres. Jesus sempre vai dizer assim: agora em verdade vos digo. Por que ele fazia isso? Porque agora ele estava dizendo: olha, a lei, essa cultura que vocês estão, tudo bem, é bom, honra a Deus, mas evidencia muito mais o pecado. E o que vocês precisam agora fazer é escutar o ensinamento que o meu Pai me deu e eu vos dou agora. Eu quero melhorar a cultura, eu quero melhorar o pensamento, eu quero melhorar o comportamento de vocês. Em verdade vos digo, agora a adoração é mais interna. Deus está falando agora para vocês colocarem atenção agora para o interno e não o externo. A cultura de adoração continua. Então o que Jesus fez? Uma reinterpretação de alguns conceitos da cultura judaica que precisavam ser transformados. Jesus não veio acabar com a sua cultura. Jesus veio dar um novo significado para a cultura, trazendo a cultura do céu para os judeus, o entendimento dos céus para o seu povo. E é algo que nós precisamos fazer. Nós estamos envolvidos no meio de uma cultura. E nós vamos falar, cara, eu assisti, eu não sei se vocês assistiram, eu acho que é mais da nossa geração aqui, hein? Senhor dos Anéis. Quem já assistiu o Senhor dos Anéis aqui? Deixa eu ver. A Comunidade do Anel. A Cris? Agora tem uma série que está no Prime, que é que vamos Anéis dizer do Poder. assim, é uma história antes do Senhor dos Anéis, ok? Vocês podem assistir essa série, mas assistam o Senhor dos Anéis. Eu assisti todos os filmes, não só a trilogia, porque aí vem o Hobbit, né? Que é acrescentando também a essa história. Eu assisti o quê? Tudo umas 3 vezes. Eu adoro Senhor dos Anéis. Vamos assistir lá em casa, tem a versão estendida. Cara, me chama que eu vou. Eu assisto tudo de novo, né? Ou seja, assim, eu adoro. O que a gente está envolvido nessa cultura?
como João falou, nós estamos inseridos nela. O que nós precisamos fazer? Como Jesus. Não é acabar e falar assim, é tudo do inferno. Cara, podemos trazer uma releitura. Podemos trazer a cultura do céu para que eles entendam Jesus no meio da nossa cultura, né? Então Jesus fez isso. E pegando um pouquinho dessa, a gente consegue então identificar que Jesus, na verdade, ele era o primeiro missionário. Pegava aquilo que Deus mandou e colocava. Hoje a gente vive muito na questão dos algoritmos, Instagram, tem um pessoal que tem o TikTok. Como a gente pode ser um missionário no meio digital e no meio urbano? Como é que a gente pode pegar isso, que a gente é bombardeado por informações, por culturas externas ao evangelho também, e como é que eu posso pegar tudo isso e falar assim, agora eu vou entrar nesse campo de batalha para trazer pessoas a Cristo? Cara, eu adoro falar isso. Eu vou falar pouquinho para que todo mundo fale, né? Senão eu vou falar muito aqui e vocês vão me interromper. João, me interrompe. Mas, cara, o reino de Deus se estende além dos céus. Galera, reino de Deus não é só o céu. O reino de Deus, Jesus, ele fala sobre o reino de Deus demais, dentro dos evangelhos. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso, mas só uma pincelada. O reino de Deus se estende, está em vós. Jesus diz, o reino de Deus está em vós, está dentro de vós, está em você. Está em você. O reino de Deus está em mim. O reino de Deus se aproxima, mas enquanto nós vivemos como cidadãos dos céus nesse tempo, como Senhor, tem a oração do Pai Nosso: Senhor, faça a tua vontade assim na terra como no céu, né? É pedir, Senhor, que o teu reino venha. Senhor, governa em minha vida, governa nas minhas emoções, que o teu trono esteja aqui. Senhor, tudo que eu faço, tudo que eu sou, o Senhor está governando sobre a minha vida. Então, quando eu estou olhando rede social, eu preciso entender que tem um rei soberano que está em mim, que está vendo todas as coisas, e eu preciso honrar a Deus estando nas redes sociais. Se eu vou postar, e a sua pergunta é, como eu posso fazer missões e pregar para o povo nas redes sociais? Nós fazemos isso. Eu vou até pedir para a Cris, em um momento, falar sobre isso, porque nós utilizamos na Guatemala as nossas redes sociais. O que a gente fez? Nós, pelo nosso trabalho lá na Guatemala, nós estávamos numa igreja local, e o nosso trabalho era igreja local. Nós não tínhamos contato com trabalho, no trabalho, eu vou falar secular, na comunidade, secular só para separar isso de didático, porque não existe secular e santo para nós, porque tudo para nós é reino de Deus, e a minha vida deve honrar a Deus, e é tudo consagrado. Tudo bem? Show! Então, mas na vida, nós não tínhamos um trabalho fora da igreja, tudo ali, a comunidade, tudo, a gente se envolvia com a galera da igreja, era igreja, e a gente não tinha contato com as pessoas lá fora. Como é que a gente vai falar de Jesus para as pessoas que já sabem de Jesus? Como é que é, né? Qual foi a estratégia? A gente pegou as redes sociais, brasileiros na Guatemala. Se vocês olharem no nosso Instagram, por favor, vai lá para baixo e vocês vão ver lá vídeos, e a gente deixou linkado lá uns vídeos lá, né? Brasileiros na Guatemala. Aí uma galera, brasileiros na Guatemala, porque não tem muito não, são poucos brasileiros lá. E a galera ficou curiosa, e aí a gente falava da cultura guatemalteca, que é muito diferente da nossa, indígenas. Vocês vão ver indígenas lá falando os dialetos deles, que são idiomas hoje, indígenas com as roupas coloridas lá, né? No meio do ônibus. Muito interessante, linda a cultura guatemalteca. É multicultural Guatemala, um país tão pequeno, mas com 20 dialetos, etc. Então o que a gente fez? Brasileiros na Guatemala. Aí a gente fala assim, brasileiro gosta disso, brasileiro não gosta disso, né? Como fala, como o brasileiro come na Guatemala? A gente gosta da comida da Guatemala? Ou seja, tudo que era cultura guatemalteca a gente estava falando. As pessoas que não eram da igreja estavam visualizando, curtindo, seguindo a gente,
E aí, no meio disso, no meio de 3 postagens de cultura guatemalteca e brasileira, a gente colocava uma pregação, a gente colocava uma música, e os nossos seguidores começavam a ver e comentar. O que aconteceu? No direct, lá no particular, pessoas falavam: eu estava precisando dessa palavra, não evangélicas, hein? Eu estava precisando desta palavra, meu coração estava angustiado. Algumas pessoas chegaram a visitar, foram por causa das redes sociais, foram à igreja visitar, algumas frutificaram, se converteram, alguns se converteram, já se batizaram, porque nos encontraram nas redes sociais, na Guatemala, e foi visitar a nossa igreja, a qual pastoreávamos. E falavam assim: um dia é a igreja de vocês, a gente quer ir conhecer. Aí a gente falava assim, assim, assim. Chegava, visitava a igreja e aí o testemunho que a Cris falou. Então, nós precisamos utilizar os algoritmos, é dizer, existe uma tendência que a inteligência artificial dessas plataformas seguem, ou seja, modelos de vídeos, estruturas de vídeos, como se elabora um vídeo, e aí você precisa entender essa linguagem, entender essas tendências. Existem trends, por exemplo, que se pega lá e a gente falou: vamos fazer uma trend, né? Conta aí um exemplo de uma trend que a gente fez aí. Eu vou beber água. Aquela primeira que a gente fez? Eu sou brasileiro. Como é que era, gente? Aquela que saiu? E não desisto nunca? Não. Eu sou brasileiro e é claro que não sei o que, não sei o que. É claro que todo mundo pensa que eu sei sambar. E nós entramos nessa trend, quando estava na trend, estava na Guatemala e estourou. Foi lá para quase 400 mil visualizações. O Bispo, é engraçado que a gente fala muito sobre isso aí. É a beterraba no feijão da criança, né? A gente vai lá, dá uma mascarada ali, e aí na hora que ele vai comendo, daqui a pouco você entra com o evangelho. E às vezes ele nem percebe muito, né? Porque as pessoas estão tão carentes mesmo emocionalmente, que às vezes você levar uma palavra de fé, ele já fala: nossa, então, era isso que eu estava precisando. Porque o mundo já está tão duro, né, em tudo. Então, às vezes, no entretenimento, né, numa trend assim, inofensiva, você consegue levar a palavra de Deus misturada ali, junto com a diversão, com o sorriso. Eu acho que é isso que é muito legal, né? De uma forma inocente. Eu faço sempre uma reflexão com eles, que assim, é lógico que é algo que é uma inferência, né? Imagina se na história Cristo ele viesse hoje, entendeu? Ele não viesse lá atrás. É lógico que assim, que é algo bem mente de quem cuida de adolescente, entendeu? Ele ia ter todas as mídias sociais, ele ia assistir todos os filmes, ele ia mandar mensagem o tempo todo. Por quê? Tem uma ministração, ela é bem antiga, tem que achar, que era Cristo, o homem de segundas intenções. Cristo sempre tinha uma segunda intenção. O diabo faz o mal, ele pega aquilo e faz o bem. Ele sempre tinha uma pergunta em cima de outra pergunta, então ele era sempre intencional nas suas ações ali, na sua forma de lidar, né, mostrando o Deus Pai para aquelas pessoas. E João, olha o que Jesus fazia. Jesus, ele pegava a linguagem que as pessoas entendiam, isso é cultura. Ele pegava a linguagem que as pessoas entendiam, que são as parábolas, as famosas parábolas, e ele falava assim, para as pessoas entenderem o reino de Deus. Aí ele falava uma história do agricultor. O que tem a ver o agricultor com o reino de Deus, com o reino dos céus? Então, ele pegava essa linguagem, ou seja, o jovem hoje estão nas redes. Vocês, galera, a juventude hoje, os adolescentes estão hoje mais no TikTok, né? É o perfil dos adolescentes, dos jovens TikTok. Apesar de que muito hoje se utiliza ainda Instagram, só que a nossa geração utiliza mais o Facebook. Olha só as tendências. E Jesus ia utilizar todas. Às vezes não dá conta, a gente não dá conta, né? Mas Jesus ia utilizar todas. E olha o que Paulo fez sobre cultura. Paulo, ele estava numa cidade totalmente religiosa,
e ele começa a ver a galera adorando no panteão, onde tinha vários templos, adorando a vários deuses, deusa tal, Deus tal, Deus tal, e havia um templo lá, um altar, Tudo personagem da Marvel hoje. tudo da Marvel, o Deus desconhecido, tudo personagem da Marvel, né? Eu estava assistindo hoje assisti os Vingadores, começando dos Vingadores 1 já, né? Mas eu estou assistindo a série Zeus, né? Zeus, Blood, Zeus, enfim. A história, eu não sei falar inglês, eu só vi lá. Mas é interessante que há uma mistura na cultura pop, há uma mistura de princípios bíblicos, cultura nórdica, cultura grega, há uma mistura dos deuses gregos, deuses nórdicos e etc. Marvel é isso, todos esses animes vão pegar uma mistura e algo que depois a gente deve falar. Nós temos que cuidar do nosso coração, da nossa mente, conhecer bem a palavra para a gente não entrar nesse meio sincretista. E sincretismo é uma mistura da fé, do conhecimento bíblico com o conhecimento pecaminoso, místico. Então temos que Por isso que tem que vir para os estudos da escola bíblica aqui, para vocês aprenderem o que vem de Deus, para vocês não acharem que algumas coisas lá são normais, né? E a gente- Porque senão vão se confundindo aí fica ruim o negócio. A gente fala assim, dá para acessar tudo, dá para ter as informações, até a Bíblia nos permite isso, olha. Você pode fazer o que você quiser, né? A gente fala muito isso, mas nem tudo te convém fazer. Só que se não tiver a raiz profunda, não adianta. Aí qualquer coisa que vier vai entrar na mente. elevado. E eles são esponja, né? Vocês são esponja. O que pegar, suga. Então, quando vê um filme, quando vê alguma coisa, você fala assim, nossa, cara, é isso aqui. E aí você vive em cima daquilo. Mas se você vê com a raiz profunda, com a raiz forte, você fala, olha só, mas isso aqui na Bíblia fala diferente, né? Você pega muito... Eu esqueci agora qual que foi um dos Vingadores, que é sobre os deuses mesmo, eu esqueci agora qual que é, vou tentar lembrar. Que conta o início de tudo, né, dos anjos caídos. Os eternos. E ele conta exatamente isso, né, lá no inicinho, quem eram os eternos e tal. E quando você vai ver, o meu filho, ele tem um negócio assim, isso aqui aconteceu mesmo? Isso aqui aconteceu mesmo? Isso aqui está na Bíblia? Ele vai perguntando. E lógico que tem muita coisa que é ficção, que é para poder gerar conteúdo. Mas se não enxergar isso e falar assim, olha, beleza, mas na Bíblia não é bem dessa forma, não. Vamos entender. E aí você pega o filme, pega o contexto, gera um gancho e insere a palavra para o filho. Então, isso é fantástico, né? Você entende, não bloqueia, fala, olha, tá vendo isso aqui? Olha que legal o que a Bíblia fala disso aqui, né? E faz a referência. Então, é super válido mesmo. Com relação a isso que a Micaele abordou, e aí o bispo Bruno estava abordando, e aí ele volta lá para ele retomar no Deus Desconhecido, né, que eu interrompi e ele não finalizou. A gente tem um dos estudos, porque a gente pega um tema e vai delinear ele em vários estudos. E um dos estudos ele é sobre acomodação cultural. Isso é um termo usado para filmes, para fazer a tradução. E o Brasil ele é uma referência nisso, né? A nossa tradução ela é muito boa, né? A dublagem, né? Ela é muito boa porque ela traz aquilo lá de fora e ela acomoda aqui para nossa Cara, Brasil cultura. É bom demais, né? O Brasil é bom, Brasileiro e é o que vocês faziam lá, né? Tentar entender a cultura daquele local e acomodar. Só porque vocês entendam. Um exemplo simples, né? O filme Carros, tem o Mate, né? Que é aquele carrinho velho e tal. Ele é um mineirinho, entendeu? Ele tem aquele sotaque, ele fala daquela forma e tal. Por quê? Daquela forma você vai entender o que realmente aquele filme ele quer passar, né? O João se identificou com ele. E gera conexão, eu me né? identifiquei. Gera conexão. Se eu não me engano, é a senhora que é formada em comunicação, né? E dentro da comunicação tem as 7 formas que você utiliza para a comunicação, né? Que é a recepção. Eu vou lá. Não, o emissor, a mensagem, o canal,
o receptor, o feedback e o código, e tem o ruído ainda. Então, assim, tem várias coisas que podem interferir na mensagem. E quando você consegue acomodar essa mensagem com a cultura Brasil, com a cultura Brasília, porque o nosso país ele é gigantesco ainda, e com a cultura ainda adolescente, aí a gente consegue comunicar Cristo a vocês. Mas aí o bispo retoma agora no Deus Desconhecido. Não, aí só para finalizar, Paulo foi tão extraordinário que ele chegou no meio desse panteão de tantos deuses ao Deus desconhecido. E aí ele fala, cara, eu tenho que me aproximar aqui, eu tenho que pegar esse gancho. Aí ele fala, hey, sabe esse Deus desconhecido que vocês estão adorando aí? É sobre esse Deus que eu quero falar para vocês. E aí ele começa a falar